Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição desta quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Quais são os erros que o Vasco tem que aprender daqui para frente nas 6 últimas partidas do Campeonato Brasileiro? Larga o brasileiro, pensa só na Copa do Brasil. Paulo Henrique e Nuno voltam sábado contra o Juventude. Hoje é dia de secar o Fluminense, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal. Então vamos bater papo e já abrindo falando sobre o jogo do Fluminense, né? 7h30 da noite, o time enfrenta o Mirassol. Se vencer, vai a 50 pontos, abre 8 pontos de distância para o Vasco. Por que eu tô falando do Fluminense? Porque ele é o time primeiro do G7. Se o G7 é quem leva a Libertadores, o Vasco vai ficar muito distante dessa situação. Ah, Fábio, esquece Libertadores. Pô, vamos pensar via Copa do Brasil. Ok, dá para pensar via Copa do Brasil sim, mas jogando o futebol que vem jogando nas últimas partidas, vai ficar difícil. Pode até passar pelo Fluminense, que também não vem exuberante. Mas depois, Cruzeiro. Cruzeiro começa a subir de novo na temporada. Nos últimos 5 jogos do Brasileiro, são 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, 11 pontos em 15 disputados. Então, assim, é pra gente olhar e falar, caramba, a gente caiu. Fluminense vai enfrentar o Mirassol, mas depois tem jogos difíceis também. O Fluminense pega o Palmeiras, por exemplo, né? É um jogo bem difícil. Mas o nosso maior adversário tem sido o próprio Vasco. Porque depois de uma arrancada, de uma sequência de 4 vitórias, a gente pegou 2 derrotas e afundou. Aí eu pergunto para você, o que tem que fazer? Quais são os erros que não podem ser repetidos? Porque aí já vira burrice. Você tem que olhar o erro, entender, analisar e não repetir. 1. Abrir demais o sistema defensivo. Não a zaga. A zaga está bem composta. Aliás, temos uma grande dupla. Cuesta e Robert Renan. Mas a entrada da área. O Fernando Diniz precisa arrumar um jeito de povoar um pouco mais a região central. O Tietê não marca. O Tietê marca muito pouco. Ele tem saída de jogo, ele dá qualidade com a bola nos pés, mas não tem marcação como tem o Barros. O ideal, o mundo ideal, era achar um camisa 8 que marcasse e jogasse. Não vou nem falar mais do Paulinho. O Thiago Mendes está no grupo, porque o Paulinho não tem rendido, nem tem entrado. Então, ontem até o Thiago Mendes entrou. O Vasco precisa ter esse cara que marque ali, que não sobrecarregue o Barros. Outra, quando for mudar, minimizar o risco nas mudanças, na troca de posições. Você tira o Tietê, coloca o Matheus França, chama o Coutinho para ajudá-lo ali. Porra, mexe em muitas posições. Tentar explorar ao máximo o que tem de melhor cada um. Eu ainda não vi o Matheus França jogando de meio atacante. Minutos. Jogar mesmo, entrar no intervalo, jogar na função dele, ou até mesmo um falso 9. Eu não vi. Colado no Ryan e no Andrés. Eu não vi. E acho que isso está prejudicando ele. Ah, mas ele está treinando muito bem. É o que dizem. A gente não assiste. Resta acreditar. Ah, mas está arrebentando nos treinos. Nos jogos, não está dando certo. Contra adversários mais fortes do que o reserva do Vasco, não está dando certo. Verrete não dá. Essa foi a frase que eu mais li em grupos de amigos vascaínos. Ok. Aí você não tinha ontem o Nuno, que volta sábado contra o Juventude. Ele e Paulo Henrique estão de volta à equipe. Aí você faz o quê? Contra o Bragantino não tinha o Ryan, botou o Verrete, ele meteu 2 gols. Aí contra a equipe do Botafogo. Estava esquecendo o adversário de ontem. A gente perdeu o Nuno, suspenso. Bota quem? O David? O David ontem entrou e brincadeira. Com 10 segundos tomou um amarelo, está suspenso já do jogo com o Juventude. Estava pendurado, deu-lhe uma pancada no cara. E não está entrando bem não, o David. Ele voltou muito bem da contusão dele, aquele jogo com o Santos, jogou pra cacete, mas outros jogos ele fez também, esse pra mim é o melhor. Mas depois, cara, não mais, fez um gol contra o Fortaleza, mas depois tá entrando e não tá dando conta do recado não. Então era o Verrete sim.
O problema todo é que o estilo de jogo do Vasco não foi para o Verratti. Aí a culpa é do Diniz. Se ele testou um estilo de jogo e que o Verratti não encaixaria, ok. Povoa mais o meio-campo, dá mais liberdade para o Coutinho. O Vasco precisa ganhar no meio-campo, não está ganhando. Nuno Moreira fez muita falta? Claro que fez. Jogador de muita intensidade, de muita entrega. Mas atente para um fato, torcedor. E normalmente os times comandados pelo Diniz ficam previsíveis. No Fluminense 2023, bateu o campeão da Libertadores, mas 2024 depois não fez nada, pelo contrário, quase foi rebaixado. O time era Nino e Felipe Melo na zaga. Apertava, ele tirava o Felipe Melo, trazia o André. Apertava, tirava o Nino, baixava o Martinelli. Aí no meio-campo ele compunha sempre com o Lima e Ganso. E espetava 4 atacantes. Sempre fez isso. Até que o momento ficou previsível e não conseguiu mais ter êxito. O Vasco está ficando previsível. Baixar o Nuno, Coutinho, para volante, empilhar atacante. Não está dando. Você está afogando o Nuno e também o Coutinho, perdendo na criatividade, na inteligência e não está ganhando necessariamente no ataque. O ataque hoje do Vasco marcou 49 gols nessa temporada, né, no Brasileiro. Mas a defesa sofreu 46. Aliás, a defesa que sempre foi um ponto alto já com a chegada, né, do Cuesta e do Robert Renan, com esse despovoamento da entrada da área, nós já levamos 2 gols do São Paulo e 3 do Botafogo. 5 gols nos últimos 2 jogos. É demais, média de 2,5 é demais. O Vasco é um time botou olhando aqui a tabela dos 11 primeiros que mais perdeu. 14 derrotas, é muita derrota. Ok, no segundo turno são derrotas para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Botafogo. 4. Já começa a ser um número elevado, né? Restam 6 jogos. O Vasco precisa pontuar nesses 6 jogos, com 42 pontos. Nos 18 restantes, fazer pelo menos 12 pontos, chegar a 54, para ficar tranquilo ali, quem sabe pegar uma Libertadores, mas o meu foco de Libertadores não é via brasileiro, é via Copa do Brasil. Porque eu olho lá na frente. Pontuar bem nessa reta final é levar moral para o dia 11 de dezembro. Ali é a nossa decisão. E 14 é a grande decisão. Se chegar de farol baixo, com derrotas em sequência, nós vamos perder a semifinal para o Fluminense. Porque tem interferência. A vaga de Libertadores pode vir da Copa do Brasil. Mas o brasileiro leva a essa condição, desde que a gente chegue com moral elevada. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, mais uma vez aqui no seu canal. Fanático Vascaíno, se inscreve, dá aquela moral de sempre. E amanhã tem o nosso café. Às 6 da manhã, eu espero você. Vamos juntos construir a maior comunidade para falar de Vasco da Gama, porque aqui é muito Vasco. Tchau!